Muitas vezes damos como certo o papel fundamental que os números desempenham em nossas vidas. Nos tempos modernos, temos estado tão ocupados manipulando números para contar e calcular, que muitos de nós não temos consciência de que eles também contêm um significado simbólico. Os números não têm apenas natureza quantitativa, mas também qualitativa. Vários filósofos, alquimistas e místicos ao longo da história associaram ideias religiosas ou místicas aos números. Talvez o mais importante de todos seja o filósofo e matemático Pitágoras, do século VI a.C., que via os números como o arche ou a substância subjacente fundamental da realidade. Ele pensava que eles tinham propriedades divinas, e como tal, eram ferramentas de comunicação com o Ser Supremo. Assim, uma compreensão adequada dos números poderia levar à compreensão do princípio estrutural básico do universo, noção que influenciou o campo da geometria sagrada, que estuda os padrões e formas geométricas presentes no mundo, pois são considerados sagrados e são acredita-se que transmitam uma sensação de harmonia e ordem no universo. Línguas como o grego antigo e o hebraico não possuíam um sistema numérico árabe e usavam as letras de seus alfabetos como números. Os antigos gregos praticavam a isopsefia, na qual os valores numéricos das letras de uma palavra ou nome são somados e depois reduzidos a um único dígito. Aqueles que foram reduzidos ao mesmo dígito foram comparados e analisados para um significado mais profundo. Isso remonta à tradição pitagórica. Os hebreus fizeram o mesmo através de uma prática chamada gematria, na qual atribuíam significado místico a palavras e nomes com base nos seus valores numéricos, particularmente na Cabala. Na China, os números estão associados aos sons que emitem quando são pronunciados em voz alta. Acredita-se que alguns números sejam auspiciosos ou desfavoráveis. Por exemplo, 4 está relacionado à morte e 8 está relacionado à riqueza. Existem práticas semelhantes em todo o mundo, o que reflete a tendência humana de encontrar significados simbólicos e padrões em números e linguagem. Hoje, essa prática é conhecida como numerologia, popularizada no início do século XX. Pitágoras é considerado o pai da numerologia, devido ao seu interesse pelas propriedades místicas dos números. O ressurgimento desta prática adicionou uma nova camada, nomeadamente, a utilização de números para se compreender. Uma prática que prevalece nos círculos esotéricos. Os números em si possuem valores e significados psicológicos, e a partir de sua combinação, principalmente de nome e data de nascimento, interpreta-se o padrão caracterológico. Assim, numerologistas, astrólogos e psicólogos têm todas as suas abordagens únicas, mas o seu objetivo é fundamentalmente o mesmo, é a velha máxima, conhece-te a ti mesmo. O psiquiatra e psicólogo suíço Carl Jung afirmou que a matemática arruinou a experiência escolar para ele. Dada esta aversão, seria de esperar que Jung tivesse ignorado ou rejeitado os números e qualquer coisa ligada ao assunto. Mas não é assim. Jung teve um longo fascínio pelos números, e passou a vê-los como arquétipos, padrões instintivos de comportamento da humanidade. Ele estava interessado no que o inconsciente coletivo expressava desde tempos imemoriais sobre cada número natural. Em seu estudo da alquimia, Jung percebeu que muitos autores associavam ideias místicas aos números. Estas, acreditava ele, foram as primeiras tentativas de delinear a ordem total do inconsciente coletivo, como a soma dos arquétipos. Os números existem desde a eternidade, são anteriores à própria humanidade, e são transportados na herança de animais e insetos, que embora possam não possuir o mesmo nível de compreensão matemática abstrata que os humanos, muitas vezes usam habilidades numéricas básicas para sobrevivência, navegação e comunicação. Assim, os números parecem ser o mais simples e elementar de todos os arquétipos, sendo a própria matriz de todos os outros, e consequentemente, são imagens primordiais que alcançam as profundezas do inconsciente do que qualquer outro arquétipo. Jung define o número como o arquétipo da ordem que se tornou consciente. O número ajuda mais do que qualquer outra coisa a trazer ordem ao caos das aparências. O facto de serem arquétipos decorre do facto psicológico de que os números naturais, se tiverem oportunidade, amplificam-se imediata e livremente através de afirmações mitológicas e simbólicas. Por alguma razão, sentimos intuitivamente que alguns números, como o 7, nos fazem sentir bem, enquanto outros, como o 13, nos aterrorizam. É como se os números ligassem a nossa alma àquilo que está além de nós mesmos. Os números pares são atraentes porque criam simetria, os números ímpares, estranhamente, causam interesse. Embora usemos conscientemente os números quantitativamente, o inconsciente usa os números qualitativamente. Os Drans falam a linguagem da natureza, que é expressa em símbolos. Embora os números possam aparecer explicitamente nos sonhos, é mais frequente que apareçam implicitamente.
Em vez de sonhar com um número específico, você pode sonhar, por exemplo, que está no segundo andar de um prédio, dentro de uma sala com 3 pessoas, ou em um jardim circular, etc. Ampliar ainda mais o significado dos sonhos e compreender melhor seu conteúdo. Após décadas de trabalho com pacientes, Jung percebeu que os números desempenham um papel extremamente importante nos sonhos, pois são imagens frequentemente usadas pela psique para expressar a chegada à consciência do eu, a personalidade total de um indivíduo, que inclui a própria personalidade. Conteúdos conscientes e inconscientes. O self é o arquétipo da totalidade, ou o que Jung chama de imagem de Deus. Os números são as características estruturais do símbolo do self e, como tal, são cruciais para a individuação, o caminho ao longo da vida em direção à totalidade psíquica. Não é um processo linear, mas sim circular, que funciona através de uma circulação, do eu. Acredita-se geralmente que os números foram inventados pelo homem e, portanto, nada mais são do que conceitos de quantidades, não contendo nada que não tenha sido previamente colocado neles pelo intelecto humano. Mas, para Jung, é igualmente possível que números tenham sido encontrados ou descobertos. Nesse caso, não são apenas conceitos, mas algo mais, entidades autônomas que contêm não apenas quantidades, mas também certas qualidades. Os números têm vida, não são apenas símbolos no papel. Como arquétipos, os números têm a qualidade de serem pré-existentes à consciência, portanto, de condicioná-la em vez de serem condicionados por ela. Eles são descobertos na medida em que não se sabia da sua existência autônoma inconsciente, e são inventados ou concebidos na medida em que são trazidos para a consciência humana, sendo a sua presença inferida a partir de estruturas representacionais semelhantes. As pessoas não têm ideias, ideias têm pessoas. Jung escreve: os números inteiros possuem aquela característica do arquétipo psicoide na forma clássica, ou seja, que eles estão tanto dentro quanto fora. Assim, nunca se pode saber se foram concebidos ou descobertos, como números estão dentro e como quantidade estão fora. Acredito, portanto, que pelo menos do ponto de vista psicológico, a fronteira almejada entre a física e a psicologia reside no segredo do número. Daí o ditado, bastante apropriado, de que o homem fez a matemática, mas Deus fez os números inteiros. Psicoide, semelhante à alma, é um termo cunhado por Jung que se refere à natureza irrepresentável de todos os arquétipos, que não pertencem totalmente à psique, nem à matéria, mas antes transcendem ambos e ainda assim fornecem uma ponte para eles como unificador elemento. Isso é conhecido como unus mundus, o mundo único, que é a unidade transcendental da existência que fundamenta a dualidade da psique e da matéria. Sendo os arquétipos mais primitivos, os números tornam-se vitais para a compreensão dessa conexão. Os números pertencem a ambos os mundos, o real e o imaginário, o mundo da matéria e da psique, são visíveis e invisíveis, quantitativos e qualitativos. A este respeito, Jung escreve: sempre me deparo com o enigma do número natural. Tenho a nítida sensação de que o número é a chave do mistério. Os números são entidades autônomas que existem independentemente da influência humana. É com essas verdades inerentes que o homem criou todos os conceitos e teorias matemáticas complexas e avançadas. Os números já tinham seu significado antes de os homens os utilizarem como instrumentos, porém, no instante em que são utilizados como meros instrumentos de cálculo, secam e perdem seu significado simbólico. Jung escreve: para o primeiro, o matemático, o número é um meio de contar. Para este último, o psicólogo, é uma entidade descoberta, capaz de fazer afirmações individuais se tiver oportunidade. Ou seja, no primeiro caso o número é um servidor, no segundo caso um ser autônomo. Jung cunhou o termo sincronicidade para explicar como uma imagem interna, sonho, pensamento, visão, humor, premonição, etc., pode aparecer no mundo exterior, como se as fronteiras entre a psique e a matéria fossem entrar em colapso. Por exemplo, você pode sonhar com uma pessoa importante em sua vida, com quem não conversa há muitos anos e com quem ainda tem assuntos pendentes. Então você acorda e encontra uma ligação de um número desconhecido, que mais tarde você descobre ser daquela pessoa, que poderia ter aparecido em sonhos subsequentes, mas em vez disso apareceu na realidade. Isso é uma sincronicidade. A imagem interior de alguém, de alguma forma, apareceu no mundo exterior. A sincronicidade não se baseia na causalidade, mas sim numa correspondência significativa de eventos. A sincronicidade também pode aparecer diretamente no mundo exterior, ao ver um determinado número ou conjunto de números aparecendo continuamente em sua vida, como se uma mensagem estivesse sendo enviada para você. O número 11 horas e 11 minutos é uma série comum de números que as pessoas veem.
Você também pode encontrar múltiplos de 11, como 22, 3 horas e 33 minutos, 444, etc. Esses números de dígitos repetidos são chamados de números de anjos. Há algo de peculiar nos números que parece estar relacionado à sincronicidade, pois ambos compartilham a luminosidade e o mistério como características comuns. No entanto, embora as propriedades dos números naturais existam desde a eternidade, os eventos sincronísticos são atos de criação no tempo. Isto é, parecem estar ligados ao desenvolvimento interior do indivíduo, de alguma forma, dependem dele. Jung chama a sincronicidade de equivalente parapsicológico do unus mundus. À medida que Jung crescia, tornou-se cada vez mais interessado em compreender como cada número tem uma personalidade individual, e quis dar mais um passo na compreensão da unidade da psique e da matéria através da investigação dos arquétipos dos números naturais, especialmente os 4 primeiros, que ocorrem com maior frequência e têm maior incidência. Jung começou a escrever notas sobre os 5 primeiros números naturais. 2 anos antes de sua morte, porém, ele estava velho demais para continuar esse projeto e entregou suas anotações a uma de suas colegas mais próximas, Marie-Louise von Franz. Após a morte de Jung, ela ficou arrasada e sentiu que não poderia mais continuar este projeto. Mas sua consciência não a deixou descansar, então ela finalmente pegou o assunto e escreveu seu livro, Número e Tempo, reflexões que levam a uma unificação da psicologia e da física profundas. Uma obra notoriamente difícil, que a própria von Franz chamou de ilegível. Apesar de sua dificuldade, é uma importante elucidação e elaboração da obra de Jung. Von Franz investiga os significados arquetípicos e simbólicos associados aos números de 1 a 4. Ela postula que as representações desse quaternio de arquétipos fornecem os padrões dinâmicos que fundamentam todos os processos de percepção e formação de símbolos na psique e são responsáveis pela estrutura e transformações de matéria e energia no mundo físico. Von Franz ficou impressionado, especialmente desde a descoberta da física quântica no início do século XX, com o facto de, tal como a psique ter uma característica numérica, incorporada, no seu próprio ser, o mesmo acontece com a natureza. Ela explora como os reinos da mente e da matéria, psique e física, são ambos estruturados numericamente, sugerindo como o mundo interior e o mundo exterior estão unidos como se fossem um, o que torna a sincronicidade possível. A hipótese geral de von Franz é que todos os fenômenos mentais e físicos são aspectos complementares da mesma realidade unitária e transcendental. Na base de todos os fenômenos físicos e mentais existem certos padrões fundamentais de comportamento chamados arquétipos. O mundo exterior está de alguma forma contido em nossas mentes, enquanto, ao mesmo tempo, nossas mentes estão contidas no mundo. Como acima, é abaixo, como dentro, assim fora. Portanto, à medida que nos aprofundamos no inconsciente, obtemos também uma melhor compreensão do mundo, porque somos um microcosmo que existe dentro de um macrocosmo. Passaremos agora à interpretação do significado psicológico e simbólico dos números mais primordiais, 1 a 4, usando as obras de Jung e von Franz, Pitágoras e seus seguidores, e outras obras como Teologia da Aritmética de Jâmblico, e os 3 livros de Filosofia Oculta, livro segundo de Heinrich Cornelius Agrippa. Psicologicamente, o número 1 refere-se à inconsciência primordial. É um estado de não diferenciação, no qual ainda não temos consciência do nosso potencial, que permanece por descobrir e por desenvolver. Como tal, simboliza o princípio da individuação no estado de potencial não realizado. 1 não é número, então a panela, 1 é tudo. Isto é expresso no antigo símbolo do Ouroboros, representando uma cobra comendo o próprio rabo. Jung escreve, 1, como o primeiro numeral, é unidade. Mas é também a unidade, o 1, a totalidade, a individualidade e a não dualidade, não um numeral, mas um conceito filosófico, um arquétipo e atributo de Deus, a monada. Não é surpreendente que o número 1 ou monada seja geralmente tratado como um símbolo de unidade e origem de todas as coisas. Os pitagóricos usavam um ponto circulado para simbolizar a monada, um círculo infinito cujo centro está em toda parte e a circunferência em lugar nenhum, um símbolo do unus mundus. Uma das origens sugeridas para a palavra religião vem do latim religare, ligar novamente. A tarefa é reunir a nossa natureza dual fragmentada com um. Da mesma forma, a palavra yoga vem da antiga palavra sânscrita yu, jugo ou união. É a união do material com o espiritual, do eu individual com o eu supremo. A totalidade é superior às partes. Como seres de natureza dual, a elevação é um movimento em direção à unidade. Os pitagóricos não consideravam um número, porque número significa pluralidade e um é singular. Um é a origem de todos os números.
Todos os outros números podem ser criados a partir de adicionando cópias suficientes dele. Curiosamente, multiplicar 111.111.111 vezes é igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Portanto, a monada percorre todas as séries numéricas, através do contínuo único. Com a sua relação retrógrada com a monada primordial, cada número alcança o seu sucessor. Esse aspecto da galinha para a panela é específico para todos os números. Enquanto no limiar da consciência os números parecem ser entidades individuais, no inconsciente eles se interpenetram e se sobrepõem, assim como todos os outros arquétipos. A unidade é em si o princípio ativo e o número é o princípio passivo. Pois quando um é multiplicado, não produz outro número além dele mesmo. A unidade é o começo e o fim de todos os números. É a fonte de todas as coisas. Da monada surge a díade, que Pitágoras associou à audácia, pela ousadia da separação do um, e à angústia, porque ainda existe uma sensação de tensão de desejo de retornar à unidade. Também está associado à matéria e é visto como mal. 2 é na verdade o primeiro número, pois é a fonte da polaridade, da luz e das trevas, da ordem e do caos, a única que torna a existência possível. No livro do Gênesis, Deus elogiou todos os 7 dias da criação afirmando que foi bom, exceto o segundo dia, origem da divisão na criação. O alquimista Gerard Dorn afirma que o número 2 pertencia a Eva. Por esta razão, o diabo primeiro a tentou. Surgiu assim uma relação secreta entre o número 2, o diabo, e a mulher. Este princípio diabólico de dualidade procurou construir uma criação em oposição a Deus. Portanto, é o número da discórdia, da confusão e do infortúnio. É também, no entanto, o número da caridade, do casamento, do amor mútuo e da sociedade. Como foi dito pelo Senhor, 2 serão uma só carne. É melhor que 2 estejam juntos do que um, pois se um cair, será apoiado pelo outro. Desde a antiguidade, tanto no Ocidente como no Oriente, os números pares são considerados femininos e os números ímpares, masculinos. Também está presente na alquimia. 2 é o primeiro número par e também o princípio feminino. Em praticamente todas as culturas e religiões do mundo encontram-se 2 demônios idênticos ou figuras divinas atuando como guardiões da entrada para o além, em termos psicológicos, o inconsciente coletivo. Por exemplo, na mitologia hindu, Jaya e Vijaya são os 2 porteiros da morada de Vishu, conhecida como Vaikunta, o lugar da bem-aventurança eterna. Na mitologia egípcia, a divindade Aker aparece como um par de leões gêmeos, guardando o disco solar, o portão para o além, e os Lamassu são divindades protetoras assírias representadas como touros alados ou leões com cabeças humanas que foram colocados na entrada do palácios ou cidades para afastar as forças do mal. Duplicações idênticas de figuras ou objetos em sonhos ou em mitos apontam para o fato de que um conteúdo está apenas começando a atingir o limiar da consciência como uma entidade reconhecível, dando o primeiro passo em direção à manifestação. Sempre que um conteúdo inconsciente latente sobe para a consciência, ele aparece primeiro como uma unidade dupla. Por esta razão, quase todas as cosmogonias começam as suas histórias do surgimento da consciência do mundo com uma dualidade, gêmeos criadores, um Deus e o seu ajudante, ou, como no Gênesis, a terra, sem forma e vazia, sobre a qual o Espírito de Deus se moveu. Psicologicamente, o número 2 representa um conflito gerado com o propósito de trazer à consciência o nosso potencial interior. O inconsciente tem um papel compensatório, na medida em que compensa a tendência unilateral da atitude consciente. Jung escreve: a vida real do homem consiste em um complexo de opostos inexoráveis, dia e noite, nascimento e morte, felicidade e miséria, bem e mal. Nem sequer temos a certeza de que um prevalecerá sobre o outro, de que o bem vencerá o mal ou de que a alegria vencerá a dor. A vida é um campo de batalha. Sempre foi e sempre será, e se não fosse assim, a existência chegaria ao fim. Todo ser humano nasce em um estado paradisíaco, em uma totalidade original, em que a criança fica completamente submersa no inconsciente, sem um ego desenvolvido. Este é o estado de não diferenciação, onde alguém ingenuamente participa do que o rodeia num estado de inconsciência acrítica, submetendo-se às coisas como elas são. A individualidade do bebê está em completa identificação com a mãe, que proporciona proteção, conforto e nutrição. À medida que a criança cresce e se adapta ao mundo, ela desenvolve um ego, um sentido de eu, que emerge lentamente do self, e assim inicia o processo de desintegração necessário para a individualidade. Este processo natural é descrito no mito do Jardim do Éden com a ingestão do fruto proibido. Outra versão é o mito de Prometeu descrito pelo poeta épico grego Hesíodo.
A travessura de Prometeu irrita Zeus, que decide esconder o fogo dos humanos. Prometeu rouba o fogo de volta e o entrega à humanidade, isso enfurece Zeus e Prometeu é punido. Zeus envia a primeira mulher para viver com o homem, Pandora, literalmente todos os presentes, que carrega consigo um jarro do qual foram libertadas a tristeza, a doença e a morte. Apenas uma coisa foi deixada para trás, a esperança, delineando o fim da Idade de Ouro. Platão descreve nossa existência anterior como almas imortais em um estado de unidade, antes de nossas almas descerem ao corpo depois de beberem do rio do esquecimento. Sabemos inatamente que viemos da totalidade, mas esquecemos o que já sabíamos. Assim, passamos a vida em busca daquilo que nos permitirá lembrar a totalidade que um dia conhecemos. Uma ideia semelhante é encontrada no ciclo budista de nascimento, morte e renascimento, conhecido como Sansara. O processo envolve o esquecimento de vidas e experiências passadas a cada nova encarnação. O objetivo é libertar-se deste ciclo através da iluminação, Nirvana. Em suma, nascemos integrados, desintegramo-nos e temos de nos reintegrar. A tarefa da vida é tornar-se completo novamente, mas num nível mais elevado de consciência. Esta é a condição sine qua non de toda autorrealização. A relação primária em todas as nossas vidas é a relação dual entre o ego e o self, o que o analista junguiano Eric Newman chamou de eixo ego-self, posteriormente elaborado pelos analistas junguianos Edward Edinger e Michael Fordham. O ego não pode existir sem o apoio do self, e o self precisa do ego para realizá-lo. Eles estão necessariamente conectados e juntos fornecem um elo vital com a consciência humana. O ego é como o barco que transporta você no vasto oceano do inconsciente. Sem ela, não teríamos nenhuma chance contra as forças inconscientes amorais, que são expressões da natureza. Elas não estão tão preocupadas, como nós, com os valores e a ética humanos, mas pertencem a um domínio mais próximo dos instintos, que Jung chama de instinto. Imagens dos arquétipos. De um modo geral, a prioridade da primeira metade da vida consiste na construção do ego, educação, relacionamentos, trabalho, etc., separação ego-self, e na segunda metade da vida volta-se para a vida interior, sonhos, meditação, contemplação, etc., união ego-self. No entanto, isto pode ser uma simplificação excessiva, uma vez que o processo de alteração entre a separação ego-eu e a união ego-eu não é um processo linear, mas parece ocorrer num processo circular ao longo da vida, tanto na infância como na maturidade. Essa conexão que proporciona vitalidade à vida pode ser rompida por traumas de infância ou se alguém passar a vida focado apenas na consciência do ego. Mas como nossos conflitos na vida são resolvidos? Jung escreve: toda tensão dos opostos culmina em uma liberação, da qual surge o terceiro. Na terceira, a tensão é resolvida e a unidade perdida é restaurada. De um vem dois, mas do emparelhamento desses dois vem o terceiro. Este terceiro elemento ou tríade é o que Jung chama de função transcendente, que surge da união de conteúdos conscientes e inconscientes. Se conseguirmos suportar o conflito que nos assalta, algo acontece, é resolvido ou reconciliado. 3 é a síntese da tese e da antítese e, portanto, fornece uma função curativa. O 3 simboliza a resolução do nosso conflito humano através daquilo que é superior e está além da nossa vontade, mas que provocamos a existência ao enfrentar o nosso conflito, que é o que queria vir à consciência em primeiro lugar. Os alquimistas chamavam-lhe tertium quid, terceira coisa, uma essência não identificada e mística que surgiu da união de dois elementos opostos conhecidos. Na China, a progressão dos números corresponde aos ritmos cósmicos do Yin e do Yang, onde qualquer extremo se opõe para restaurar o equilíbrio e se une no indescritível e inominável Tão. Isto leva ao paradoxo de que os poderes se confrontam, mas não estão em conflito, pois são mantidos juntos por um terceiro elemento. Da mesma forma, Heráclito acreditava que o princípio fundamental do universo é a mudança e que forças opostas acabam se unindo para formar uma unidade harmoniosa. Assim, podemos dizer que 3 consiste naquilo que une os opostos. 3 serve como símbolo de um processo dinâmico e é a fórmula de toda a criação. A crença ou esperança de que a terceira tentativa de algo terá sucesso é expressa no ditado: a terceira vez é o encanto. É relevante que 3 seja o primeiro número ímpar e o princípio masculino. O poeta Virgílio canta: Deus se deleita nos números ímpares, e Shakespeare diz: a divindade nos números ímpares. Jung observou que a ideia de uma trindade religiosa é bastante antiga. Ele escreve: as tríades de deuses aparecem muito cedo, em um nível primitivo. As tríades arcaicas nas religiões da Antiguidade e do Oriente são numerosas demais para serem mencionadas aqui. A disposição em tríades é um arquétipo na história da religião, que com toda probabilidade formou a base da trindade cristã.
Eu mencionaria como exemplo as tríades babilônicas, das quais as mais importantes são Anu, Bel e Ea. Essas estruturas triádicas de deuses e figuras mitológicas aparecem de diferentes maneiras, como uma figura principal flanqueada por dois companheiros, que representa a realização da unidade de seus opostos internos e o surgimento do um na consciência. Por exemplo, na religião de mistério romana do mitraísmo, o deus Mitras é acompanhado por duas figuras, Cautes e Cautopates. O primeiro segura uma tocha apontando para cima e o segundo segura uma tocha apontando para baixo. A estrutura triádica também pode aparecer com três figuras idênticas e igualmente importantes, o que representa uma forma pré-consciente ou mais antiga do arquétipo. Por exemplo, na antiga mitologia grega e romana, os destinos são três irmãs que controlam o destino dos seres humanos e dos deuses. Um tece o fio da vida, outro mede o fio que cabe a cada pessoa, e o último corta o fio da vida quando chega a hora da pessoa. Na mitologia nórdica, elas são chamadas de Nornas. O motivo das deusas triplas era muito difundido na Europa antiga. A estrutura triádica com a qual estamos mais familiarizados, entretanto, aparece como três divindades diferentes de igual importância. No mito egípcio da criação, existem três divindades: Ísis, a deusa da magia, da maternidade e da fertilidade; Osíris, o governante do submundo que é um símbolo do renascimento; e Horus, o filho com cabeça de falcão de Ísis e Osíris, associado ao céu, à luz e à realeza divina. O cristianismo tem a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O hinduísmo tem Trimurti, Brahma o Criador, Vishnu o Preservador e Shiva o Destruidor. O símbolo hindu mais sagrado é Om ou Aum. Este último carrega o tema da criação, preservação e destruição. Assim, embora uma pluralidade seja alcançada pelo número 3, em muitos aspectos ele mantém claramente a sua unidade. Esta Trindade é a redescoberta da unidade em um nível superior. 3 é visto como um símbolo de perfeição e conclusão. A alma, o corpo e o espírito, o começo, o meio e o fim, nascimento, vida e morte, passado, presente e futuro. 3 também é um símbolo de sabedoria, harmonia e piedade. Na tradição hermética, o sincretismo do deus grego Hermes e do deus egípcio Toto tem o epíteto Trismegisto, 3 vezes grande. Às 3 o mundo é aperfeiçoado. Ele é o arquétipo do velho sábio e autor da Tábua de Esmeralda, que supostamente contém todo o conhecimento e mistérios do mundo, em apenas algumas linhas. A ilusão da separação é a raiz da ignorância. Existem 2 tipos de ignorância: a ignorância do não saber, que deve ser elevada, e a ignorância do saber errado, que deve ser dissipada. A sabedoria é equidistante de todas as extremidades, consiste em reconciliar as partes divididas. Aristóteles falou do meio-termo, em que a maior virtude reside entre a deficiência e o excesso de uma característica, como a confiança entre a autodepreciação e a vaidade. A Terra é o lugar intermediário entre o céu e o inferno. A Divina Comédia de Dante tem 3 partes: inferno, purgatório e paraíso, sendo o purgatório o lugar de purificação da alma, onde as imperfeições são queimadas, pois só a verdade sobrevive ao fogo. O cosmos xamânico tem 3 mundos: o mundo médio, o submundo e o reino do céu. Estes estão ligados entre si por um eixo mundial central, o Axis Mundi, no centro do qual está uma árvore, pilar ou montanha, símbolos sagrados do eu. Talvez a imagem mais popular seja a da árvore do mundo. É uma árvore da vida e também uma fonte de sabedoria de todos os tempos. Na mitologia nórdica, é chamado de Yggdrasil. Este poderoso e sagrado freixo está no centro do cosmos, e ao seu redor existe todo o resto, incluindo os 9 mundos. Quando a árvore treme, sinaliza a chegada do Ragnarok, a destruição dos deuses e do mundo. Platão fala da natureza tripartida da alma humana. Thumos, traduzido aproximadamente como espiritualidade, é a região intermediária entre a razão e o apetite. Na alegoria da carruagem, Platão retrata o ser humano como um cocheiro, que representa Thumos. Ele está sendo empurrado por 2 cavalos alados, um cavalo negro mortal que desce, apetite, e um cavalo branco imortal que sobe, razão. O cocheiro deve dirigir essas 2 forças conflitantes para seguir o caminho do bem. A trina, o bom, o verdadeiro e o belo, está enraizada em tradições filosóficas e teológicas. As 3 virtudes teologais são fé, esperança e caridade, amor. Existe um ditado popular que diz que as coisas boas vêm em 3. O tríplice caminho de Asha é considerado a máxima central do zoroastrismo: bons pensamentos, boas palavras e boas ações. Na mitologia japonesa, existem 3 tesouros sagrados: a espada, o espelho e a joia, que simbolizam valor, sabedoria e benevolência, respectivamente.
Da mesma forma, os 3 tesouros ou joias são as virtudes básicas do taoísmo. Lao Tzu afirma: há 3 joias que aprecio: compaixão, moderação e humildade. Com compaixão, você será capaz de ser corajoso. Com moderação, você poderá dar aos outros. Com humildade, você poderá se tornar um grande líder. Um conceito central no budismo é o Triratna, 3 joias, que lembra aos discípulos os 3 ensinamentos principais: Buda, o desperto; Dharma, os ensinamentos; e Sangha, a comunidade espiritual. 3 foram os presentes dos magos a Cristo: ouro, incenso e mirra, que simbolizam o papel de Cristo como rei, sacerdote ou mediador entre a humanidade e o divino, e de salvador sacrificial. Os contos de fadas, que para von Franz representam a expressão mais pura e simples dos processos psíquicos do inconsciente coletivo, muitas vezes contêm o número 3, 3 irmãos ou irmãs, 3 animais, 3 itens, 3 missões, 3 desejos concedidos por um gênio, etc. Deve-se prestar atenção ao simbolismo numérico nos contos de fadas e ao papel que ele desempenha. 3 também podem ser vistos uma série de renascimentos. Cristo ressuscitou depois de 3 dias. Jonas passou 3 dias na barriga de um grande peixe. Quando 2 círculos se sobrepõem, a forma resultante é chamada de vesica piscis, literalmente, a bexiga de um peixe. Assemelhar-se ao istis, um símbolo de peixe associado a Jesus. Este segmento em forma de amêndoa também é chamado de mandorla, no qual muitas vezes podemos ver Cristo no seu centro. Esta é a união hipostática que descreve Cristo como perfeitamente divino e perfeitamente humano, tendo 2 naturezas completas e distintas ao mesmo tempo, uma reconciliação de opostos. 3 é um símbolo de perfeição. No entanto, Jung não estava preocupado com a perfeição, mas sim com a totalidade, e para isso é necessária a imperfeição. A vida não exige perfeição, mas completude, e para isso é necessário o espinho na carne, o sofrimento dos defeitos sem os quais não há progresso nem ascensão. Jung dedicou praticamente todo o trabalho de sua vida a demonstrar o vasto significado psicológico do número 4, o símbolo para se tornar consciente da totalidade. Em seu livro Resposta a Jó, Jung afirma que a trindade cristã carece de um 4º elemento, a saber, o lado escuro de Deus como uma compensação ao lado claro de Deus, bem como o feminino, Virgem Maria, a terra, e o corpo. Von Franz afirma que o pensamento trinitário carece de uma dimensão adicional. Ela escreve: é plano, intelectual e, consequentemente, incentiva declarações intolerantes e absolutas. É errado avaliar nossos insights atribuindo-lhes ingenuamente validade eterna. Quando um indivíduo se torna consciente desta diferenciação, resulta uma transformação da consciência, na qual o ego já não identifica os seus insights com uma verdade eterna, mas distancia-se e torna-se capaz de compreender o insight como apenas uma das muitas revelações possíveis contidas dentro de si. O desconhecido fundo psíquico e universal da existência. O 3 permite que o símbolo da totalidade se manifeste, o que não pode ser alcançado se o ego for visto como o centro da personalidade total, ou se negarmos a sombra, as qualidades desconhecidas e ocultas de nós mesmos. Isso causaria um desequilíbrio psíquico. Um relacionamento adequado é expresso no eixo ego-eu, onde o valor igual é colocado na vida interior e na vida exterior. Desta forma, um capítulo novo e único na história da nossa vida pode ser realizado e vivido de forma consciente e humana no tempo e no espaço. 4 é um símbolo do eu, representado pela mandala. As imagens psíquicas da totalidade produzidas espontaneamente pelo inconsciente são, via de regra, quaternidades, ou seus múltiplos, 8, 12, 16, etc. A mandala é uma imagem da unidade da vida. É normalmente usado como um instrumento de meditação sobre a totalidade sagrada do mundo. Contém uma estrutura matemática, um detalhe que fez Jung perceber que o inconsciente de alguma forma tira proveito das propriedades dos números inteiros. Ele escreve: a mandala simboliza, pelos seus pontos centrais, a unidade última de todos os arquétipos, bem como da multiplicidade do mundo fenomênico, e é, portanto, o equivalente empírico do conceito metafísico do unus mundus. Essas estruturas não apenas expressam a ordem, mas também a criam. É por isso que geralmente aparecem em momentos de desorientação psíquica para compensar um estado caótico ou como formulações de experiências luminosas. Assim como o 3 resulta de um par de 1 e 2, o 4 também está relacionado aos números anteriores. Isto é expresso no antigo axioma alquímico de Maria Profetissa: 1 torna-se 2, 2 torna-se 3, e do terceiro surge o 1 como o quarto. Isso significa que o número 3, tomado como uma unidade relacionada ao primordial, torna-se o quarto.
Este 4 é entendido não tanto como tendo se originado, progressivamente, mas como tendo existido retrospectivamente desde o início. Podemos comparar isso com o tetragrama, nome de Deus na Bíblia hebraica, que contém 4 letras, Yod, Re, Val, Re, transliterado como YHWH, Yahvé. Existem 3 letras diferentes, sendo a quarta uma repetição da segunda. Nessa medida, o nome essencial é uma tríade. Mas como a letra Ele é duplicada, o nome também é uma quaternidade. Uma noção semelhante é encontrada no taoísmo. O Tão deu à luz o 1, o 1 deu à luz o 2, o 2 deu à luz o 3 deu à luz toda a criação. Assim, começamos em um e terminamos em um novamente. Como T.S. Eliot afirmou, o fim de toda a nossa exploração será chegar onde começamos e conhecer o lugar pela primeira vez. Precisamos da palavra, mas o número é uma coisa muito mais importante. Em essência, o número é sagrado. A quaternidade, acima de tudo, é um arquétipo essencial. A praça, a cruz. A quadratura do círculo pelos alquimistas. A cruz no círculo, ou, para os cristãos, Cristo em glória. A quadratura do círculo é um símbolo da pedra filosofal, onde todos os princípios da alquimia acontecem. Na imagem, temos primeiro o círculo externo, uma representação da totalidade. Dentro dele está um triângulo, representando sal, enxofre e mercúrio. Então temos um quadrado, os 4 elementos. Quando tudo isso é reunido, obtemos mais uma vez o círculo da totalidade. Isto pode ser repetido ad infinitum. Hipócrates, considerado o pai da medicina, formulou o humorismo, no qual 4 fluidos corporais afetam os traços da personalidade humana. Esta teoria protopsicológica indica 4 tipos de personalidade: fleumático, melancólico, sanguíneo e colérico, que podem ser comparados às 4 funções psicológicas básicas de Jung: pensamento, sentimento, sensação e intuição, que são idênticas aos 4 elementos: ar, água, terra e fogo. O médico e alquimista suíço Paracelsus comparou os elementos a 4 espíritos da natureza: SLYPHS, ondinas, gnomos e salamandras. Jung escreve, assim que o conteúdo inconsciente entra na esfera da consciência, ele já se dividiu em 4, isto é, só pode se tornar um objeto de experiência em virtude das 4 funções básicas da consciência. É percebido como algo que existe, sensação. É reconhecido como isto e distinto daquilo, pensamento. É avaliado como agradável ou desagradável, etc., sentimento. E finalmente, a intuição nos diz de onde veio e para onde vai. Jung usa a equação 3 mais 1 igual 4 para expressar o fato psicológico de nossas 3 funções diferenciadas, mais um que é indiferenciada, chamada de função inferior. O número 4 representa a totalidade da personalidade. É por isso que na psicologia da religião, o 4 representa para Jung o complemento necessário à trindade cristã, como o elemento feminino, escuro, que completa a trindade e a quaternidade como uma totalidade. Porém, devido à sua contaminação com o inconsciente coletivo, a função inferior é muito difícil de enfrentar, pois é arcaica, mística e primitiva, o completo oposto da nossa função dominante. Por exemplo, a função inferior de um tipo pensante seria o sentimento. É onde você provavelmente encontrará a sombra, que também contém o tesouro difícil de alcançar. Os alquimistas pensavam que toda a natureza consistia em 4 elementos, e que a quintessência era a substância comum destes, de modo que os 4 elementos voltavam à sua unidade na quinta essência ou éter, o material que preenche a região do universo. Da mesma forma, Platão comparou esses 5 elementos aos 5 sólidos platônicos, o quinto dos quais o Deus usou para organizar as constelações em todo o céu. Um dos ensinamentos mais importantes do budismo são as 4 nobres verdades, que representam o despertar e a libertação do Buda, e o potencial para seus seguidores alcançarem a mesma libertação que ele. O visionário inglês William Blake fala de 4 tipos de visão, cada um com intensidade crescente. A última é a visão quádrupla, um vislumbre da eternidade, em que as menores coisas do mundo contêm a verdade cósmica para aqueles que têm olhos para ver. Ele escreve: para ver um mundo num grão de areia e um céu numa flor silvestre, tenha o infinito na palma da sua mão e a eternidade numa hora. A filosofia clássica e a teologia cristã falam das virtudes cardeais: prudência, justiça, fortaleza e temperança. Os 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, estão associados aos querubins, quimeras aladas que têm 4 faces, geralmente descritas como a de um leão, um boi, um humano e uma águia. Esta associação é conhecida como tetramorfo.
Os querubins são as forças motrizes do Zofanim, as rodas da carruagem de fogo de Deus, que aparecem como 4 rodas dentro de rodas em constante movimento e cobertas de olhos. No livro do Apocalipse, 4 anjos estão nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra. Os 4 cavaleiros do Apocalipse também aparecem, muitas vezes identificados como personificações da morte, fome, guerra e conquista. De acordo com a Edda em prosa da mitologia nórdica, 4 anões sustentam o céu, sustentando o mundo depois que ele foi feito pelos deuses. Existem 4 estações, primavera, verão, outono e inverno, e 4 pontos cardeais, leste, oeste, norte e sul. Em várias mitologias e culturas, os 4 ventos estão associados a divindades específicas que representam as direções cardeais. Os mesopotâmicos os identificaram como seres de 4 asas, 3 dos quais são machos e uma fêmea. Na China existem os 4 símbolos, o dragão azul do leste, o tigre branco do oeste, a tartaruga negra do norte, o pássaro escarlate do sul. O poeta romano Ovídio fala das 4 idades, a idade de ouro, justiça, paz, felicidade e abundância de recursos, a idade de prata, agricultura, arquitetura, surgimento das estações, competição e organização social, a idade do bronze, um declínio na moralidade e aumento da violência, e a idade do ferro, o ponto mais baixo da história humana, impiedade, ganância, crime, decadência moral. O mesmo tema é encontrado nas 4 yugas ou eras mundiais da astrologia védica. O 4 é chamado de tétrade e o pitagorismo antigo o associa à justiça. A soma dos primeiros 4 números equivale a 10, a década, que Pitágoras considerava o número mais sagrado de todos. Todas as coisas surgem do 10, que simboliza a unidade que surge da multiplicidade. Isso está presente na Tetractis, um símbolo sagrado pitagórico, ao qual os iniciados eram obrigados a fazer um juramento secreto, pois é o que contém a fonte e a raiz da natureza eterna. É uma figura triangular composta por 10 pontos em 4 linhas. A primeira linha ou ponto único é Deus, a segunda linha é a dualidade, a terceira linha é a união da matéria e do espírito, e a quarta linha representa o quadrivium, os 4 caminhos, aritmética, música, geometria e astronomia. Aqui termina a exploração psicológica dos números. Veremos agora alguns significados esotéricos e simbólicos dos números de 5 a 10. O número 5 é a soma dos primeiros números pares e ímpares, 2 e 3. Na alquimia, representa o casamento sagrado, e eros gamos, do homem e da mulher, do sol e da lua, do rei e da rainha, da anima e do animus. Isto leva à união dos opostos e à criação da pedra filosofal ou do eu. Os pitagóricos chamam a pentade de falta de conflito, e ela está ligada à vida e à vitalidade. Existem 5 sentidos: visão, audição, olfato, paladar e tato. 5 é um número sagrado no cristianismo, pois Cristo sofreu 5 feridas durante a sua crucificação, os pregos nas mãos e nos pés e a ferida da lança sagrada que lhe perfurou o lado. Estas feridas têm sido foco de oração e contemplação, pelas suas feridas somos curados. 6 é considerado o primeiro número perfeito, pois é a soma e a multiplicação dos 3 primeiros números. A perfeição do 6 é mostrada nos 6 dias da criação em Gênesis, onde Deus viu que todas as coisas que ele havia feito eram muito boas. Isto é ordem e harmonia cósmicas. No 6º dia, o homem foi criado à imagem de Deus. 7 é considerado o mais místico de todos os números. Simboliza plenitude e conclusão, pois é o dia em que Deus terminou sua obra, abençoou-a e descansou. Assim, é conhecido como sábado, o dia de descanso. 7 é o número mais repetido na Bíblia. Dos animais impuros, Deus disse a Noé para levar um par, macho e fêmea, para dentro da arca. Mas dos animais e pássaros limpos, Noé deveria levar 7 pares. É um número de purificação: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo, de louvor divino. 7 vezes por dia te louvo por causa da tua julgamentos justos, e do planejamento divino. 7 pessoas foram nomeadas antes de seu nascimento pelos anjos ou por Deus. Existem 7 cores, 7 dias da semana com nomes de 7 planetas clássicos, associados aos 7 deuses romanos. No mitraísmo, havia 7 graus de iniciação, ligados a 7 esferas planetárias, através dos quais a alma subia ao paraíso. Existem 7 arcanjos, 7 sacramentos, 7 pecados capitais, e virtudes, 7 chakras, 7 sábios iluminados na Índia antiga, etc. No judaísmo e no Islã existem 7 céus. O número 8 é frequentemente associado ao infinito, dada a sua forma. Sua simetria sugere equilíbrio e harmonia, e é múltiplo de 4, símbolo da totalidade.
Os chineses consideram-no o número de maior sorte, pois a sua pronúncia, B, soa semelhante a F, riqueza ou prosperidade. No budismo, o nobre caminho óctuplo é um ensinamento fundamental, composto por 8 passos que levam à iluminação. 9 é o número mais alto de um único dígito e representa a conquista final e a conclusão de um ciclo. É um símbolo de realização espiritual e do retorno ao divino. No paraíso de Dante, a 9ª esfera celeste é o primum mobile, o primeiro motor, é a última esfera do universo, movida diretamente por Deus, e a morada dos anjos. A partir daqui, Dante ascende ao Empírio, a morada de Deus, onde experimenta o inefável e a união com Deus. Plotino, o fundador do neoplatonismo, é conhecido por seu livro As Enéadas, compilado por seu aluno em 6 grupos de 9 tratados. Para o neoplatonista, a tarefa mais elevada da vida é a união com o que chamam de o Um, alcançada através da teurgia, trabalhar com Deus. Nine é dedicado às 9 musas, as deusas gregas inspiradoras. Existem também 9 coros de anjos organizados em uma hierarquia baseada em sua proximidade com Deus. Finalmente, 10 é o número universal, completo e que significa o curso completo da vida. Existem 10 mandamentos na Bíblia, e no misticismo judaico, a árvore da vida cabalística é composta de 10 sefirot ou esferas, que são emanações de Ensof, o infinito. Como mencionamos, Pitágoras considerava a década o número mais sagrado. Ele flui de volta para uma unidade, de onde veio, de modo que tudo que está fluindo retorna para aquele de onde teve o início de seu fluxo. A água volta ao mar, o corpo volta à terra, o tempo volta à eternidade, o espírito volta a Deus. A década é o limite de todos os números, pois eles percorrem seu curso girando e girando em torno dele. A soma das partes de qualquer número até que seja reduzido a um único dígito está sempre entre 1 e 9. Isto conclui a breve exploração dos números 5 a 10. Agora, pode ser bom revisitar os temas principais anteriores. Começamos enfatizando a importância dos números como possuidores não apenas de propriedades quantitativas, mas também qualitativas. Para Pitágoras eles eram divinos. Mencionamos como na antiguidade as pessoas associavam significado místico a palavras e nomes com base em seu valor numérico, o que se tornou a base da numerologia do século XX que busca compreender a personalidade por meio dos números. Em seguida, vimos como o número é o arquétipo mais primitivo, o arquétipo da ordem, e fornece um elo vital entre a matéria e a psique, unidas pelo unus mundus, o que explica a sincronicidade. Nosso foco principal, entretanto, foi na exploração psicológica dos primeiros 4 números que formam a base para todos os demais números, e como tal, não é surpreendente que sejam os mais recorrentes na psique, um sendo um estado de unidade, não diferenciação e potencial. 2 a origem de um conflito para trazer o potencial à consciência, 3 a resolução desse conflito através de uma síntese, e 4 a integração do insight inconsciente na consciência humana, a fim de progredir em direção à totalidade. Um retorno à unidade em um nível mais elevado de consciência, que simboliza notavelmente o mito da criação humana e o propósito da vida. Parafraseando Pitágoras, o número governa o universo.